Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre assistência de direção. Eu sou a Tatiana Paganisi e eu pretendo, com essa apresentação, trazer um pouquinho para vocês do que é assistência de direção e quais são os papéis do assistente de direção nas diferentes fases da gravação de um filme. O que é um assistente de direção? O assistente de direção tem uma função que é muito estratégica para o filme. É a pessoa que vai defender a visão do diretor do filme, ele vai trabalhar a serviço do filme, e ele vai coordenar as ações de todas as áreas envolvidas no filme, para que tudo aconteça dentro do que for programado. Essa função, ela envolve planejamento, coordenação, tem que antever os desafios que podem acontecer, analisar as circunstâncias e propor soluções para que tudo possa ser feito de acordo com os recursos disponíveis, né? De acordo com o tempo disponível, de acordo com o que a produção tem ali para poder fazer esse filme. O assistente de direção, ele tem que entender da parte técnica do filme também. Ele tem que saber sobre cinematografia, sobre quais equipamentos podem ser utilizados. Por quê? Porque ele tem que conversar com todas as equipes que estão trabalhando naquele filme. Então, ele tem que entender o que o diretor quer expressar naquele filme. Ele tem que entender o que a equipe, por exemplo, de direção de fotografia vai utilizar de equipamentos para conseguir entregar aquilo que é a visão do diretor ou da diretora sobre o filme. Ele tem que entender os termos que são utilizados pela direção de arte, pela produção, por efeitos especiais, edição. Então, ele tem que ter essa visão de como se comunicar com todas as equipes para que ele possa entender as necessidades dessas equipes e poder fazer o planejamento adequado. O assistente de direção tem que entender a parte artística também, tem que saber sobre a história do cinema, sobre arte no geral, porque assim ele vai poder compreender qual que é a proposta da direção e vai saber defendê-la também. E, inclusive, se houver essa abertura, pode fazer propostas também, sugestões. Às vezes, o que acontece o diretor ou a diretora, ou mesmo o roteiro, traz alguma coisa que é bastante complexa e algumas vezes está além da possibilidade de dinheiro mesmo, de ser executado aquilo no filme. O assistente de direção pode ajudar a propor como entregar aquela mesma ideia de outras formas. Quando você entende o que, que é o coração daquela história, o que, que é importante em cada cena, você passa a compreender que aquilo pode ser expresso de diferentes formas, caso seja necessário. Também o assistente de direção precisa ter essas habilidades de relacionamento, a parte humana, porque é uma pessoa que vai conversar com todas as áreas para poder entender o que cada área precisa, estabelecer prazos e cobrar para que esses prazos sejam cumpridos. É a pessoa que vai, como um regente de uma orquestra, é a pessoa que durante a filmagem vai apontar para cada equipe e falar, vai, agora é você, agora é você. Também aqui eu coloquei esse desenho de um cão pastor, porque o assistente de direção vai fazer com que as equipes elas caminhem juntas na mesma direção para que o filme seja realizado. E reforçando aqui, o assistente de direção ele está sempre a serviço do filme e não dos diretores.
Ele não vai ficar mimando os diretores. Ele vai ser a pessoa que é o braço direito do diretor, da diretora, vai trabalhar junto, vai trazer o diretor para a realidade em alguns momentos, vai fazer o diretor, a diretora relembrar da proposta que ele tinha para aquele filme. Também a pessoa que, sim, em momentos de algum desespero que possa acontecer, o assistente de direção é aquela pessoa que vai ter mais o pé no chão e vai pegar na mão de todo mundo ali e falar: gente, a gente consegue, vamos nessa, a gente tem tudo que a gente precisa para fazer esse filme acontecer. Então, o assistente de direção ele deve sempre saber agregar e não separar. O assistente de direção não é assistente do diretor ou da diretora. Por quê? Porque ele não é uma pessoa que é responsável por cuidar de tarefas como agenda do diretor ou da diretora, não é secretário, secretária deles. E também não é um diretor assistente. O diretor assistente é uma pessoa que, quando existe essa função na produção, fica responsável geralmente mais por direção de elenco, fica mais concentrado ali em alguma função que o diretor ou a diretora principal vai direcionar a essa pessoa. O assistente de direção é um pouco o senhor do tempo, porque ele está sempre cuidando do tempo necessário para que cada tarefa seja feita. Ele faz um cronograma de pré-produção. Então, ele verifica as atividades que são necessárias nessa fase do filme, que é importantíssima, que é quando todas as equipes trabalham para ter tudo o que elas vão precisar para a filmagem. O assistente de direção faz o plano de filmagem, ou seja, ele vai olhar o roteiro e ele vai entender a melhor forma de programar a filmagem de cada cena de uma forma inteligente, onde você consiga filmar em menos tempo, de uma forma que utilize de maneira inteligente todos os recursos. E quando eu digo recursos, eu estou falando tanto das pessoas envolvidas quanto dos equipamentos e das locações, que são os locais onde os filmes são gravados, que podem ser estúdios, podem ser ao ar livre, em ruas, por exemplo, quando isso é necessário, ou pode ser que se aluguem espaços, casas, prédios, garagens para filmar o filme. O assistente de direção também faz a ordem do dia. Esse é um documento que é distribuído para toda a equipe, onde são listados todas as atividades que vão acontecer no dia. Então, tem ali os horários de chegada, tem os horários de preparação, os horários de filmagem e quais são as cenas que vão ser filmadas naquele dia, os horários de pausa para alimentação, o horário que volta a filmagem, o horário que termina a filmagem, o tempo que leva a desprodução, o horário que cada ator deve chegar. Então, é um documento que guia o trabalho de todo mundo. E se algo sair fora daquele planejamento, ele rapidamente tem que pensar numa nova solução e reorganizar tudo para fazer caber e dar tudo certo. Ele tem que garantir que o cronograma na pré-produção, a ordem do dia durante a filmagem e o plano de filmagem também na filmagem sejam cumpridos. Como a assistência de direção envolve muitas atividades e conforme for maior essa produção, esse filme, essa série, a equipe do assistente de direção tende a ser maior para dar conta de fazer tudo. Então, divide-se a equipe em primeiro assistente de direção, que é o líder da equipe, segundo assistente de direção, pode ter também um terceiro,
pode ter estagiários, podem ter mais do que um assistente de direção, um segundo ou terceiro. Isso acontece quando você tem várias unidades filmando ao mesmo tempo. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, em séries, onde você tem aí as equipes todas dobradas para que consigam filmar ao mesmo tempo em lugares diferentes. O primeiro assistente de direção, ele tem o filme todo na cabeça. Talvez seja a pessoa que melhor entenda o roteiro, porque ele estuda exaustivamente aquele roteiro, entende todas as necessidades de cada cena. Então, todo o entendimento da dramaturgia, todo o conceito de direção, que vem aí das inúmeras reuniões com os diretores, todo o entendimento da linguagem cinematográfica que vai ser usada para contar aquela história do roteiro, todos os aspectos de produção envolvidos, tudo isso está na cabeça do assistente de direção. Em relação à carreira de assistência de direção, não necessariamente o assistente de direção ele quer ser diretor ou diretora, mas muitas vezes isso acaba acontecendo. Um assistente de direção é um líder de equipe, então tem ali um plano de carreira para assistente de direção. Você pode entrar como estagiário, depois ser um terceiro assistente, um segundo, um primeiro. E tem gente que chega a ser segundo assistente de direção e nem quer ir logo para primeiro assistente de direção. Então, obviamente, vai de pessoa a pessoa, verificar o que é melhor para ela. Mas, sério, tem assistentes de direção que não têm intenção de dirigir um filme. Alguns assistentes de direção que viraram diretores. A gente tem aqui no Brasil grandes assistentes de direção, como o Xu Xien e a Luciana Batista, que hoje dirigem, mas que trabalharam 20 anos como assistente de direção. Alguns assistentes de direção, inclusive alguns que eu citei aqui, eles começam a sua carreira na área de produção, o que é muito bom, porque produção faz você também entender muito bem, sobre como um filme é feito. Mas não é necessário que você comece como produção. Também não é estritamente necessário que você tenha feito faculdade de cinema para trabalhar na área. Mas isso facilita muito, porque quando você faz faculdade, você acaba conhecendo muitas pessoas e essa acaba sendo sua rede de contatos. Hoje também você pode encontrar no mercado diversos cursos aí de carreiras específicas, onde você pode conhecer também pessoas com quem você pode formar essa rede de contatos e começar a fazer filmes. O contato com os professores, profissionais da área também podem facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. As principais etapas para a realização de um filme são o desenvolvimento, onde é feito o roteiro, a pré-pré-produção, onde se começa a desenhar a pré-produção, a pré-produção, onde são preparados os itens que são necessários para realizar a filmagem, a produção, que é a filmagem, e a pós-produção. Os assistentes de direção trabalham principalmente na pré-produção e na filmagem. Na pré-produção, o primeiro assistente de direção faz análise técnica, que é pegar o roteiro, olhar e analisar cena a cena e dali extrair as informações, dos detalhes que são necessários para fazer cada cena. Ele também faz o plano de filmagem, que é o planejamento da filmagem dia a dia. Ele faz um cronograma geral de pré-produção. Ele realiza reuniões técnicas com as equipes, ele faz visitas técnicas às locações, junto com os diretores e os líderes de equipe, e com isso faz relatórios. Ele desenha cronograma de ensaios
e também são feitas as ordens dos dias da pré-produção. Geralmente quem faz é o segundo assistente de direção e o primeiro revisa. O segundo assistente de direção, ele pode participar das reuniões com o primeiro assistente de direção, ele tira as listas para cada equipe, baseado na análise técnica que o primeiro assistente de direção fez. Então, ele vai ter, por exemplo, para cada ator, em quais cenas ele aparece, em quais dias ele vai filmar. Para direção de arte, ele vai tirar para cada cena, por exemplo, quais são os cenários, quais são os objetos necessários para aquelas cenas, para a equipe de fotografia, quais os equipamentos especiais que são usados para cada cena e etc. O segundo assistente de direção também vai sempre acompanhando e atualizando o cronograma geral e envia essas ordens dos dias de pré-produção. O terceiro assistente de direção distribui os roteiros para as equipes de elenco, ele organiza informações sobre elenco e figuração, faz carômetros, ele pode agendar e acompanhar os ensaios, as provas de figurino e de caracterização, e também aulas específicas do elenco. Sempre onde tem elenco vai ter um assistente de direção acompanhando. Aqui eu mostro um exemplo de análise técnica. Então, aqui, por exemplo, lista o que precisa de elenco, cenografia, figuração, figurino, objetos de cena, que são os props, informações sobre som. Então, é um detalhamento que o assistente de direção faz em relação a cada cena e distribui para as equipes. Aqui tem um exemplo de um cronograma de pré-produção. Então, você lista todas as atividades que são necessárias por dia, indica qual equipe que é responsável por elas e planeja aqui quanto tempo vai ser necessário para cada uma das atividades. Aqui eu mostro um exemplo de uma ordem do dia de pré-produção. Então, você pega as informações lá do cronograma e você pode passar aqui para esse documento que é distribuído diariamente para as equipes. Na filmagem, o primeiro assistente de direção, ele vai para o set de filmagem, ele toca o set, ou seja, é ele que vai coordenar quando que começa a filmagem, termina a filmagem, ele fica o tempo todo em contato com o segundo e o terceiro assistente de direção. O segundo assistente de direção, geralmente, ele fica numa base de produção, ele vai ser responsável por verificar se tudo que precisa para as próximas diárias já está pronto. Então, ele cobra das equipes aqueles itens que ficaram pendentes, por exemplo. O terceiro assistente de direção faz a marcação da figuração. Posiciona a figuração e indica as ações que essas pessoas têm que fazer. O assistente de direção, ele propõe soluções para imprevistos que aconteçam ali na filmagem, ele adapta a ordem do dia e o plano de filmagem, se necessário. Por exemplo, quando uma cena foi prevista que duraria 20 minutos de filmagem, mas aconteceu alguma coisa e ela precisou de 40 minutos, isso vai impactar todo o plano que se tinha para aquele dia. Então, o assistente de direção vai ter que rever o que pode ser feito e entender como que a gente vai recuperar esses 20 minutos. O segundo assistente de direção, então, como eu disse, ele fica na base de produção, ele manda as ordens do dia, que são distribuídas ao fim do dia para todas as equipes, para saber como que vai ser a filmagem do dia seguinte. E o terceiro assistente de direção, ele faz a ponte entre o camarim e o set. Ele acompanha os atores do camarim até o set. Ele fica cobrando ali o pessoal de cabelo, maquiagem e também de figurino para que eles entreguem os atores prontos no tempo previsto. E o terceiro assistente de direção, como tem esse acesso ao set, ele acaba sendo o apoio do primeiro assistente de direção ali.
Aqui eu coloquei o exemplo de uma ordem do dia. Então, você vê que tem os horários de chegada e de maquiagem e figurino para cada ator, qual horário que eles têm que estar no set, os horários aqui das filmagens e da alimentação, do deslocamento, da desprodução. Você pode colocar também no verso dessa ordem do dia as informações mais detalhadas de cada cena que vai ser gravada, para que as equipes não esqueçam de nada. Com isso, a gente encerra então essa apresentação sobre assistência de direção. Eu espero que vocês possam fazer uso dessas informações e que façam muitos filmes. Sucesso!